A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 7, que tem como título: Jesus envia os 12. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra. O Senhor tem uma missão para mim e para você. O Senhor tem um chamado na minha e na sua vida. O Senhor tem um propósito na minha e na sua vida, na minha e na sua casa e na nossa parentela. É de irmos pregar o evangelho a toda criatura em todos os 4 cantos do mundo. O Senhor deu essa ordem. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aqui se inicia o chamado dos 12, os 12 discípulos de Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus, porque Jesus é o nosso mestre. E se ele é o seu mestre, você é discípulo dele, e o discípulo, ele acata as ordens do mestre e faz aquilo que o mestre está ordenando. Por isso que nós sejamos obedientes ao Senhor, tementes à palavra do Senhor, tementes ao nosso Deus, adorando ele em espírito e em verdade. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los. É o Senhor quem chama a mim e a você para perto dele, para estarmos junto dele, porque ele disse: eu vou para o Pai vos preparar morada, para que onde eu estiver, vocês também estejais. Eu voltarei para vos buscar. Essa promessa, ela vai se cumprir, sim, meu irmão, minha irmã. Ela já tem se cumprido em muitas vidas, porque quando nós morremos, o Senhor vem nos buscar. Aqueles que estão nele, aqueles que confessaram a ele, aqueles que receberam a ele, é os anjos que vêm buscar os filhos do Senhor. E acontecerá o grande arrebatamento, que é onde todos serão levados aos céus, onde vai ser no piscar de olhos, onde vai ser tão rápido como um relâmpago, e que muitos vão ficar sem entender, mas aqueles que servem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, estes sim saberão o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz que vai estar 2, um vai subir, o outro vai ficar. Por quê? Porque um escolheu e o outro não quis escolher. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo enviando os profetas, mesmo o Senhor falando, eles continuavam com o coração duro, continuavam com a mente fechada, continuavam com os olhos cegos, cegos espiritualmente, cheios de escama, e não quiseram dizer sim ao nosso Deus, e por isso não tiveram direito ao galardão, à recompensa, à coroa da justiça, à mansão celestial. Vão ficar, vão passar pelas tribulações, vão passar pelas dores, pelas tormentas, e no final o que tem preparado é o Hades, o fogo eterno, o fogo consumidor, onde vai haver choro, ranger de dente, onde não vai ser mais possível você querer ir para o céu, mas ainda há tempo, porque o Senhor está mandando essa mensagem para você, é para que você venha se arrepender, é para que você venha confessar e receber o Senhor, cumprir o que está na palavra do Senhor, que diz assim: todo aquele que me confessar perante os homens, eu também o confessarei perante o Pai que está no céu, mas aquele que se envergonhar, eu também me envergonharei. Por isso não tem vergonha do Senhor, não tenha vergonha de receber ele, de confessar ele e de professar a sua fé, dizer que você é um crente, dizer que você é um evangélico, dizer que você serve ao Deus Altíssimo, o Deus vivo, o Deus poderoso, e poder professar a tua fé e poder, onde você estiver, você fazer aquilo que você veio chamado para fazer, que é pregoar a palavra do Senhor. Não tenha vergonha da sua religião, não tenha vergonha do Deus poderoso que você serve, porque Deus é fiel. Deus, ele vê tudo. Você pode estar achando que Deus não está vendo, mas Deus está contemplando tudo, e no tempo certo determinado por ele, ele vai mandar a resposta. E enviou os 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Eu e você, meu irmão, minha irmã, temos poder e autoridade nas regiões celestiais
para expulsar o mal, para desfazer as obras do mal. O inimigo, ele tem que reconhecer, ele tem que entender a autoridade do Senhor na minha e na sua vida, porque o Senhor deixou essa autoridade para conosco e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas, e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali, e tanto quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. É tão sério, meu irmão, minha irmã, rejeitar a palavra do Senhor, rejeitar os enviados do Senhor, falar contra os profetas do Senhor, contra os missionários do Senhor, contender contra Deus. Por isso, tome muito cuidado se você não é um que vai adquirir essa fé, adquirir essa crença. Se você não quer servir ao Senhor, mas não faça nada contra os servos do Senhor, os enviados do Senhor. Não fique falando coisas que você não sabe, que você não conhece, porque o Senhor não tem ninguém por inocente. Todos ele vai requerer no dia do julgamento as obras que você fez, o que você falou, o que você testemunhou. Tudo está lá escrito no livro das obras e vai ser lido contra você. Tenha muito cuidado o que você anda falando, o que você anda maquinando, o que você anda projetando, o que você anda arquitetando contra os servos do Senhor, porque eles têm um Deus poderoso, eles têm um dono, eles estão cumprindo uma missão. Quando você vê alguém pregando o evangelho, se você não quer aceitar, também não vá falar mal, também não vá fazer nada contra eles, porque eles têm um Deus zeloso e poderoso, e o próprio Senhor diz: nessa casa que você entrar, que ela não te receber, sacuda até a poeira do teu pó, em testemunho contra essa casa, contra essa família e contra essa cidade. Não vai ser só contra você que vai vir a justiça, meu irmão, minha irmã, mas vai ser contra a cidade que você mora, contra o povo que habita junto com você. Por isso, muito cuidado. Muitos estão brincando, muitos estão fazendo chacota, muitos estão achando que o povo do Senhor não tem um dono, mas o Senhor é Deus zeloso e cuidadoso e misericordioso e longânimo e tardio para se irar, mas ele é um Deus de justiça. Quando ele faz a justiça, meu irmão, minha irmã, essa cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade totalmente idólatra, servia a deuses estranhos, fazia coisas terríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor foi dando tempo para eles se arrependerem, e chegou o tempo que eles não se arrependerem, e a ira do Senhor se acendeu contra aquela cidade, e o Senhor mandou fogo e enxofre e consumiu todos eles. Não ficou nada, não ficou pedra sobre pedra, não teve nenhum ser sobrevivente. Por isso, tenha muito cuidado, porque o Senhor está dizendo que no dia do juízo vai ter mais tolerância contra essas 2 cidades do que contra aqueles que falam contra o povo do Senhor, do que aqueles que não querem receber a palavra do Senhor, do que aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, que expulsam os servos do Senhor, que escorraçam os servos do Senhor, que dizem coisas horríveis contra os servos do Senhor, que até maquinam coisas abomináveis. Muito cuidado, você pode não estar vendo, mas o Senhor, ele tem os olhos como chama de fogo ardente, ele vê tudo. Aquele que serve ao Senhor, que obedece ao Senhor, que faz o ide do Senhor, ele tem um dono, ele tem um Deus poderoso. Então tome muito cuidado, o Senhor está te alertando através dessa palavra. Se você anda falando mal dos crentes, se você anda falando mal dos servos do Senhor, se você não sabe a comunhão, a intimidade desse povo com Deus, fica calado para não vir mais jugo sobre você, sua casa, sua família e a cidade que você mora, porque Deus, ele é poderoso, Deus cumpre a palavra dele. A palavra dele diz que passarão céus e terras, mas a palavra dele não passará.
Paulo era um perseguidor, o Saulo, aliás, era um perseguidor do povo do Senhor. Ele perseguia para matar, ele perseguia para destruir, ele perseguia para escarnecer, ele perseguia para torturar, ele perseguia para aprisionar, para escravizar. Ele achava que eles não tinham dono, ele achava que eles não tinham um Deus poderoso, mas chegou um dia que o Senhor teve um encontro com ele, ele caiu do cavalo, ele teve os olhos dele cegos. O próprio Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz maravilhosa do nosso Deus. E ele, sem entender nada, ele disse: Senhor, quem és tu? E ele disse: eu sou o Deus a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Deus. Saulo estava perseguindo o povo judeu, o povo do Senhor, o povo de Israel. Mas o Senhor, ele é o povo, ele é o Deus do povo. Ele se coloca no meio e no seu lugar. Por isso, se tem alguém nos perseguindo, nos afrontando, nem se preocupe, porque não é contra mim nem contra você que eles estão perseguindo e afrontando, mas é contra o próprio Deus vivo, contra o próprio Deus poderoso, que vê tudo, que tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle, toda a soberania na palma das suas mãos, que manda e não é mandado, que faz e ninguém desfaz, que abre porta até onde não tem parede. Ele abate, mas ele também exalta, ele humilha, mas ele também honra. Ele faz o que lhe apraz, ele tira do charco, do lodo, do lamaçal do pecado, do muturo, e dá vestes limpas, coloca para se assentar entre os príncipes e dá honra, porque o nosso Deus é fiel. Por isso, tenha cuidado com o que é que você anda falando. O Senhor está te alertando. Se você não tem nada de bom para falar, então fica de boca fechada, para que essas palavras e o que você anda fazendo não venha se voltar contra você no dia do juízo, porque o povo do Senhor tem um dono, o povo do Senhor tem um Deus poderoso. Foi o Senhor que tirou esse povo da escravidão para o adorar, para o servir. O povo do Senhor tem uma missão, que é servir ao Senhor, fazer o ID do Senhor, pregar o evangelho do Senhor. E o Senhor disse a toda criatura, não tem que fazer acepção de pessoas, é todos têm que ser apregoado o evangelho. E se você não quer ouvir, se você não quer aceitar, aí é com você e Deus, mas a missão não pode parar. Os enviados do Senhor, eles não podem retroceder, eles não podem abaixar a cabeça, porque o mal nunca vai vencer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o povo do Senhor, porque eles têm um dono poderoso. E o Senhor está dizendo, se você confessar, se você aceitar, ele entrará, ele fará morada e ele mudará tudo na tua vida. Mas se tu não quer, não te preocupas, porque o dia do juízo vem aí e você vai para um lugar que você aqui, você não gostaria, mas como você não disse sim, como você não recebeu, infelizmente é esse lugar que está reservado para você, mas ainda dá tempo, porque o Senhor ainda está alertando, o Senhor ainda está esperando, o Senhor ainda está convidando, o Senhor ainda está batendo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra. Que Ele continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia.